Seja bem-vindo e bem-vinda ao 30 Minutos Europa, um programa semanal da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct de Aveiro, realizado em parceria com o Canal Central, cofinanciado pela União Europeia e pela AEVA. 30 Minutos Europa, dedicada à atualidade europeia, pretende divulgar múltiplas oportunidades para o cidadão e empresas, contando com o comentário de convidados sobre temas relevantes para uma comunidade mais informada, forte e coesa. 30 Minutos Europa, dedicado à atualidade europeia, pretende divulgar múltiplas oportunidades para o cidadão e as empresas, contando com o comentário de convidados sobre temas relevantes para uma comunidade mais informada, forte e coesa. Na qualidade de comentadores residentes, João Pedro Simões Dias, Marta Ferreira Dias, Pedro Jordão e, por último, mas não menos importante, um convidado surpresa. Hoje, a segunda edição do 30 Minutos Europa conta com a presença e comentário de Marta Ferreira Dias dentro de breves minutos. Para já, fica a par das últimas novidades europeias. Fique connosco, partilhe a sua opinião e questões nas redes sociais do Europe Direct Aveiro e Canal Central. Num debate com o comissário Johansson e a presidência croata do Conselho, a maioria dos oradores criticou o presidente turco Erdogan por utilizar o sofrimento das pessoas para fins políticos. Muitos sublinharam também que a crise dos refugiados de 2015 não deve ser repetida e insistiram que a União Europeia precisa de atualizar as suas regras comuns em matéria de asilo. Alguns líderes de grupos políticos pediram uma revisão do acordo com a Turquia, que foi martelado em 2016, para travar o fluxo de migrantes e requerentes de asilo em troca de ajuda financeira da União Europeia. Outros manifestaram uma profunda preocupação com a deterioração da situação humanitária, tanto na fronteira com a Turquia como nas ilhas gregas, onde milhares de requerentes de asilo, muitos deles menores não acompanhados, estão retidos. A necessidade de respeitar a Convenção de Genebra e de oferecer proteção aos refugiados, as alegações sobre a violência policial contra as pessoas que tentam atravessar a fronteira e o risco de entrada dos jihadistas no território da União Europeia foram também levantadas durante a discussão. A Comissão contribuiu para o combate ao surto de Covid-19 através do envio de mais de 17 toneladas de equipamento de proteção para a China, graças a um avião francês mobilizado através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. No seu regresso, o avião vai igualmente repatriar cidadãos europeus presentes na região de Wuhan. Por outro lado, 2 aviões italianos partiram para o Japão a fim de repatriar os cidadãos da União Europeia que estão no navio Diamond Princess, atracado em Yokohama. A União Europeia cofinancia até 75% dos custos destes voos. A Comissão apresentou uma nova estratégia destinada a ajudar a indústria europeia a liderar a dupla transição para a neutralidade climática e a liderança digital. A estratégia visa impulsionar a competitividade da Europa e a sua autonomia estratégica numa conjuntura de deslocação das placas geopolíticas e de concorrência crescente a nível mundial. O pacote de iniciativas define uma nova abordagem da política industrial europeia, firmemente enraizada nos valores europeus e nas tradições da economia social de mercado. Define uma série de ações destinadas a apoiar todos os intervenientes da indústria europeia, incluindo as grandes e pequenas empresas, as startups inovadoras, os centros de investigação, os prestadores de serviços, os fornecedores de bens e os parceiros sociais. A estratégia específica para as pequenas e médias empresas visa reduzir a burocracia e ajudar as inúmeras PME europeias a desenvolverem as suas atividades dentro e fora do mercado único, a terem acesso ao financiamento e a liderarem a transição digital e ecológica. As iniciativas incluem também medidas concretas para eliminar os obstáculos ao bom funcionamento do mercado único, que é o maior trunfo da Europa, para que todas as nossas empresas possam crescer e competir na Europa e no mundo. Por ocasião do Dia Mundial da Vida Selvagem, celebrado a 3 de março, a Comissão Europeia lançou uma nova coligação mundial para a biodiversidade. Com esta campanha, a Comissão apela a uma maior mobilização e sensibilização para a necessidade de proteger a biodiversidade. Na perspectiva da crucial 15ª reunião da Conferência das Partes, CDP-15, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que se realizará em outubro de 2020, a Comissão apela a que todos os parques nacionais, aquários, jardins botânicos, jardins zoológicos e museus de ciência e de história natural, a nível mundial, unam forças e ajudem a aumentar a sensibilização pública para a crise da natureza.
Com as suas coleções e programas de ensino e conservação, os parques nacionais, os aquários, os jardins botânicos, os jardins zoológicos e os museus de ciência e de história natural são os melhores embaixadores para sensibilizar a opinião pública para os dramáticos efeitos da crise da biodiversidade. A Comissão incentiva também as autoridades nacionais, regionais e locais e as organizações não governamentais, as empresas, os cientistas e os cidadãos individuais a participarem na sensibilização na perspectiva da Cimeira das Nações Unidas sobre a biodiversidade. Durante a CDP15, as 196 partes na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica deverão adotar um novo quadro mundial para a proteção e regeneração da natureza, tão necessário quanto o Acordo de Paris, centrado na urgência climática. Até 16 de março de 2020, o prazo para a apresentação de candidaturas à iniciativa do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, que pretende incentivar o aparecimento de trabalhos de investigação inéditos sobre a temática da União Europeia em língua portuguesa. Considera-se incluído neste conceito dissertações de mestrado e teses de doutoramento que não tenham sido objeto de publicação, privilegiando-se ainda as obras que incidam sobre temas atuais e inovadores da realidade europeia. O Prémio Jacques Delors contemplará a edição das obras premiadas e uma compensação pecuniária única de 4.000 euros, a título de prémio ao vencedor e de contrapartida pela transmissão dos direitos de autor. A Comissão anunciou a atribuição das bolsas individuais Marie Curie. 1.475 investigadores a nível de pós-doutoramento receberão um financiamento de 296,5 milhões de euros para apoiar a sua investigação sobre soluções para os desafios societais atuais e futuros, como as terapias do cancro, a gestão da energia e a otimização do consumo de água na agricultura. Hoje em estúdio temos já a nossa comentadora da semana, Marta Ferreira Dias, docente universitária e PhD em Economia. Olá Marta, bem-vinda ao 30 Minutos Europa. Olá, boa tarde a todos. Obrigada antes de mais por aceitar este desafio e estar aqui no 30 Minutos Europa para conversarmos um pouco sobre a atualidade europeia e diversos assuntos europeus que estão na mesa. Naturalmente que gostava de começar pelo princípio. Ursula von der Leyen apresentou um novo programa para uma Europa mais ambiciosa, com orientações políticas e uma série de objetivos a alcançar nos primeiros 100 dias de trabalho, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa mais social, em que o cidadão e o planeta estão no centro de todas as decisões. Que balanço faz destes primeiros 100 dias? Bem, mais uma vez boa tarde, muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto participar nas iniciativas do Europe Direct, tal como colaborar, como tem sido nos últimos 11 anos, e agradecer o convite. Relativamente à questão que me coloca e relativamente especificamente às questões ambientais e ao que foram estes últimos e primeiros 100 dias da nova Comissão Europeia, eles foram muito ricos, todas as propostas foram de alguma maneira alcançadas porque tinham objetivos muito precisos. O Pacto Ecológico Europeu pretendeu, penso eu, na minha perspectiva, lançar a mensagem internamente e externamente de que agora seria a sério, seria a altura de agir relativamente às questões climáticas e às questões ambientais. Também exigidas pelo cidadão, não é? Sim, nas últimas eleições. Exatamente. É verdade que em dezembro houve um novo inquérito do Eurobarómetro, e especificamente para questões ambientais, que o outro anterior tinha sido em 2017, e que os habitantes europeus, os europeus dos 28 países ainda, responderam em larga maioria que as preocupações climáticas eram importantes, que a Europa deveria no seu conjunto agir para responder às questões climáticas e às questões ambientais, e que teria que ser uma resposta um bocadinho no sentido do espírito europeu, ou seja, não só
da Comissão Europeia para baixo, para os cidadãos, mas também dos cidadãos para cima, eu penso que a nova Comissão Europeia também respondeu muito bem a isso. Portanto, este novo pacto europeu, este Pacto Ecológico Europeu, bem como a Lei Europeia do Clima, respondem àquilo que são estas preocupações recentes ou não tão recentes que os cidadãos têm, porque não são estas questões ambientais e de emergência climática, não são de agora, não é? Nós conhecemos vários acordos que não surtiram quaisquer efeitos, mas são... penso que houve um despertar para estas questões mais por algumas iniciativas, alguns apelos de urgência também que foram feitos pela jovem Greta, sim, não é? Pelos Foi jovens, eu penso que largamente por toda a sociedade, até por artistas, atores, portanto eu penso que é geral o apelo à ação agora, não só a pensar, à estratégia, mas a executar. E eu penso que tanto o Pacto Ecológico Europeu como a Lei Europeia do Clima o que vieram fazer foi efetivamente dar ação àquilo que eram as vontades dos europeus e da política europeia. Do lado da Lei Europeia do Clima, a ideia era transformar aquilo que é a política em legislação que seja vinculativa dos objetivos ambientais, o Pacto Ecológico Europeu funciona como um roteiro, como um conjunto de passos que são constituídos por 50 medidas que foram apresentadas e que são muito claras, portanto é um caminho para a neutralidade climática eles foram apresentados e estão a ser concretizados, porque agora em março foi apresentada a Lei Europeia do Clima. Este Pacto Ecológico e a Lei Europeia do Clima funcionam também, eu penso que a ideia é, como sempre, sermos pioneiros no mundo, não é? É apresentado como um novo modelo de crescimento económico. Portanto, nós temos que pensar que estas questões da emergência climática são desafios, mas também são oportunidades. E são oportunidades para empresas, são oportunidades para instituições públicas e são oportunidades para os cidadãos para, como a Maria Manuel também introduziu, ter um crescimento que seja inclusivo e sustentável. E sem deixar de ser virado para os cidadãos. Sem deixar ninguém para trás, sim, não é? Sem deixar ninguém para trás. É um dos slogans muito usados. Portanto, a ideia é sempre pensar no bem-estar dos cidadãos europeus, portanto, melhorar o bem-estar, melhorar a qualidade de vida e transformar aquilo que é o nosso modelo económico, a nossa forma de fazer, a nossa forma de consumir, portanto, a nossa forma de viver, basicamente. Portanto, a ideia é um bocadinho essa. Juntamente com o plano, ou parte do Pacto Europeu, estão associados, como sempre, financiamentos e, portanto, planos de financiamento para ajudar as empresas a modernizar, a tornar-se mais sustentáveis. Que é o chamado, portanto, Fundo de Transição Justo, não é? Exatamente. Para ajudar as empresas a aproveitar estas oportunidades, não é? Desta nova transição para a neutralidade climática. Também há uma grande tónica, como falávamos, na inclusão social e naquilo que é a sustentabilidade, que está no centro de todas as políticas económicas da União Europeia, e há uma tentativa de ir fazendo uma revisão do que são os objetivos. Portanto, de 5 em 5 anos há uma revisão dos objetivos. Monitorizada. Vemos, exatamente, uma monitorização. Portanto, vê-se a nível dos países se os objetivos estão a ser cumpridos, se as ações estão a ser de acordo com aquilo que é o plano geral da Lei Europeia do Clima e do Pacto Ecológico. Algum ajustamento. E se terá sido feito algum ajustamento. O que me pareceu muito bom, não é? Parece-me uma boa proposta, porque às vezes o que está delineado em papel pode costuma não ser funcionar. alguma da crítica apontada a algumas políticas europeias, é que de facto os objetivos são
estipulados, não é? São estabelecidos, sim. E depois não há uma monitorização e acaba por não se chegar aos objetivos. Depois, agora recentemente, foi também proposto um novo plano de ação para a economia circular. A economia circular faz parte daquilo que é a sustentabilidade e a neutralidade climática. Marta, mas deixa-me perguntar, sim. Só para não deixarmos passar esta questão, como há pouco referiu que uma larga maioria, cerca de 90% dos cidadãos, estão efetivamente preocupados e demonstraram no Eurobarómetro. Sim. Mas estaremos mesmo dispostos a mudar o nosso estilo de vida? Porque somos muito comodistas, não é? Claro. Temos um estilo de vida, estamos muito habituados a um registro. Sim. Será que a Marta acredita que vamos conseguir alterar, reduzir consumo, reduzir consumismo? Eu penso que a ideia não é só a redução, mas é uma nova forma de consumo, não é? Uma nova forma de consumo mais sustentável, uma nova forma de produzir até. Eu penso que sim, ou seja, não é uma questão de a maioria dos europeus está disposto a isso e depois as coisas acontecem naturalmente. Todos estes processos levam algum tempo, os objetivos estão estabelecidos para 2050 e, portanto, parece que demora muito tempo, não é? Mas os passos têm que ser dados. Há objetivos intermédios para 2030 que têm a ver com a neutralidade carbónica, portanto a redução das emissões de efeitos de estufa, mas tudo o que tem a ver com comportamentos dos indivíduos, dos europeus, não especificamente só dos europeus, dos indivíduos em geral, é muito difícil e são questões que levam algum tempo, mas eu penso que esta reflexão que foi feita, que não tem só a ver, como eu dizia, com o Eurobarómetro, mas ele acaba por ser um reflexo, eu penso que vai ajudar e também vai ajudar outro dos esforços que a Comissão Europeia tem feito, que é tentar incluir, e não só em termos de inclusão, mas de chamar os cidadãos à participação, chamar através da recolha de práticas que já existem, práticas que são sustentáveis e são práticas de sucesso relacionadas com a neutralidade climática, com a economia circular. Portanto, há uma quantidade de práticas que estão a ser enunciadas e escolhidas para servirem de exemplo para este roteiro que a Comissão Europeia definiu. Portanto, o trabalho não começa do zero. Eu penso que isso também é de louvar nesta comissão, não quer dizer que não tenha acontecido em outras, ou seja, nós estamos aqui a falar da nova comissão e a União Europeia tem feito muito para avançar nas questões climáticas, não é? É sempre questionável se tem feito o suficiente, uma vez que o continente europeu também contribuiu para o aquecimento global desde a Revolução Industrial, portanto foi das zonas do mundo que mais feriu o ambiente, não é? Mas de qualquer maneira eu penso que não temos estado assim tão mal. Mas agora há uma ação precisa, eu penso que isso era o que eu gostaria de assinalar relativamente à Lei Europeia do Clima e ao Pacto. Relativamente aos europeus, para além desta questão da mudança de comportamentos, este envolvimento é muito importante. Nós estamos cada vez mais a notar e a ver que as pessoas querem sentir-se envolvidas naquilo que é não só os aspectos locais da política, mas nos aspectos europeus e, portanto, ter alguma coisa a dizer, e a Comissão Europeia fez isso muito bem com este pacto, portanto está a chamar a indústria, portanto os empresários, os consumidores, as instituições públicas para o debate e para esta tentativa de tornar as coisas mais claras e mais participativas. E eu penso que isso é muito importante e vai ser muito importante nesta trajetória daquilo que é a ação e a estratégia climática da União Europeia até 2050. E, no fundo, ter também a opinião dos diversos setores da sociedade. Sim, porque isto não é muito difícil ser feito sem ser assim, não é? Porque muita coisa vai ter que mudar e é óbvio que muito tem a ver com
continuar a apostar na inovação, continuar a apostar nas novas tecnologias, mas também em propostas que já existem e são propostas de sucesso que podem ser generalizadas a outros países e a outras realidades ou adaptadas a outras realidades. Portanto, este pacto europeu, este Green Deal europeu, é de facto um roteiro, um plano que tem que englobar todas as áreas de atuação da União Europeia. Portanto, mas os objetivos e os níveis aí elencados, acha que são execuíveis? Eles são execuíveis se toda a gente participar, e eu penso que essa é a ideia desta tentativa de chamar toda a gente, é dizer, toda a gente pode contribuir, mas toda a gente também é responsabilizado por aquilo que são os resultados, não é? E, portanto, eu penso que sim, é óbvio que, como eu digo, 2050 ainda demora, não é de um momento para o outro que as coisas se fazem, mas não é, o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer, e eu penso que sim. E temos que fazer a nossa parte, sim, não é? Exatamente. Cada um tem que fazer a sua parte. Definitivamente, sim. Achei curioso, agora, os últimos dias, penso que foi ontem, que ouvi que a Greta volta, portanto, há uma grande manifestação programada, sim, mas devido às últimas questões de saúde do Covid-19, a Greta sugere que seja feito, que a manifestação seja online. Sim. O que é que a Marta pensa de toda esta dinâmica que a Greta realizou ao longo deste ano? Assim, o que eu digo é exatamente o que movimentou muitos jovens, sim, não é? Isso, é o que eu penso. Eu penso que não tem propriamente a ver com a juventude, pelo menos é uma opinião muito pessoal, tem a ver com conjuntos de pessoas que precisam, de facto, de alguém ou de alguma coisa que faça o clique para... não tem que ser para o protesto, tem que ser para a intervenção, não é? Para esta ideia de que querem intervir e querem ter algum papel nas alterações, não é? Nas transformações. No caso da juventude, o que aconteceu é que, de facto, encontraram a Greta, que é uma jovem também, portanto, e que permitiu encontrar e dar algum eco àquilo que são as preocupações. É óbvio que há muita gente que critica e vão buscar até alguns argumentos que me parecem um bocadinho estranhos, mas eu penso que tudo o que sirva para que as pessoas sintam que têm uma voz e que podem fazer alguma coisa, eu penso que é importante. A ideia da manifestação online é de facto uma adaptação, não é? Porque nós estamos em momentos ditos normais, mas parece-me uma dinâmica muito boa, neste sentido de que as pessoas precisam de se envolver e de sentir que o envolvimento delas surte efeito, porque penso que é muito o caso da Greta, quando ela, em alguns dos discursos, ela tem algumas das reações têm a ver com ela pensar que não estão a surtir os efeitos que ela pretendia, não é? E eu acho que isso também é muito uma característica dos jovens, não é? Portanto, eles queixam-se e ficam indignados por as coisas não acontecerem como eles pensam. Mas sim, eu penso que é um grupo da sociedade que deve ser levado em conta, deve ser chamado a dar a opinião e a propor formas de aproveitar estas oportunidades que esta transformação vai trazer para a Europa, de facto. Há pouco a Marta estava a introduzir a economia verde, não era? Sim. É um bocadinho a ideia de que nós, mais do que a economia verde, eu penso que estas questões da economia circular e da redução dos resíduos e de novas formas mais sustentáveis de consumo são... aliadas às questões da investigação e do financiamento à investigação e à tecnologia, são questões que vão estar muito na ordem do dia, ou seja, mesmo as questões do design de produtos mais sustentáveis, que não seja preciso estar sempre a deitar fora e a comprar novos, não é? Eu penso que é uma preocupação que vai existir sempre. Também a questão de uma
forma diferente de fazer agricultura, não é? Porque nós durante muito tempo tivemos uma agricultura muito intensiva e agora chegou-se à conclusão que tanto para a saúde pública como para a própria agricultura não é a melhor forma de fazer e que é preciso mudar. E penso que esta Lei Europeia do Clima vem ajudar em vários aspectos a que as pessoas entendam que agora se vai fazer alguma coisa, como eu dizia, não é? Portanto, ela estabelece todos os objetivos e as condições para uma transição efetiva, inclusiva e justa e permite que tanto as empresas como os investidores tenham alguma previsibilidade sobre o que vai acontecer, porque, como eu disse, há um roteiro, há um conjunto de passos que vão ser seguidos, e depois eu penso que também garante, através do compromisso, que esta transição é irreversível. Portanto, nós queremos que isto aconteça e que não volte a ser como tem sido, ou pelo menos, não é, que muda um bocadinho a forma como tem sido. E põe a Europa numa situação curiosa, de pioneira, não é? Porque é o espaço no mundo em que é proposta esta primeira lei climática e depois como, para além de ser um grande player mundial, sempre, não é? É no comércio internacional, seja como for, mas penso que dá algum incentivo a outros países exteriores que queiram fazer o mesmo e pensem que sozinhos não poderiam fazer nada. E, portanto, penso que esse também pode ser um dos objetivos da Comissão Europeia ou desta nova Comissão Europeia. Marta, eu agradeço imenso. Obrigada, eu. O tempo passa a correr, foi ótimo. Agradeço imenso a presença no 30 Minutos Europa. Voltamos a encontrar na segunda semana de Abril. Na próxima sexta, o 30 Minutos Europa recebe Pedro Jordão, um gestor, consultor internacional, professor e presidente do Centro de Estudos Internacionais, para comentar a atualidade europeia e internacional. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Contamos consigo o 30 Minutos Europa às sextas no Canal Central.